Eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar, sussurrou o fazendeiro no ouvido da empregada, e aquela promessa selou o destino de ambos numa manhã de poeira e sol escaldante, marcando a história da fazenda Olho d'Água com uma ferida que o tempo não conseguiria fechar. Você lembra de um tempo onde a terra era a única moeda e a vida medida pelo peso do suor derramado? Você lembra dos tempos em que o sol nascia para castigar e se punha para humilhar? Se você lembra, ou se nunca viveu isso, mas sente o cheiro da terra molhada e seca, pare e preste atenção nesta história que se desdobrou sob o céu indiferente do interior de Minas Gerais. Deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para que mais histórias de valor humano cheguem até você. A vida na fazenda Olho d'Água, propriedade de Joaquim Teixeira, era regida por um silêncio opressor, pesado como o ar antes da chuva. Joaquim era um homem grande, de ombros largos, com a pele curtida que parecia absorver a luz do sol, deixando seus olhos castanhos sempre na sombra. Ele herdara a fazenda do pai, e com ela, a obrigação de manter o nome Teixeira imune a qualquer desonra, o que significava casar-se com Lúcia e ignorar a sede insaciável de reconhecimento que lhe queimava o peito. Lúcia, Dona Lúcia, era a antítese da paisagem ao redor, pálida, com a fragilidade de porcelana fina, perfumada com lavanda e ressentimento. Ela era uma força de estagnação, presa a vestidos apertados e expectativas não realizadas. O casamento deles era uma trégua armada, silenciosa e fria. Maria tinha chegado há 6 meses, vinda de um vilarejo que o progresso havia esquecido. Ela era a nova copeira e arrumadeira, substituindo uma velha cozinheira que fugiu da fazenda durante a noite, levada pelo medo. Maria não tinha beleza chamativa. A fome e a labuta haviam tirado o frescor da juventude. Ela tinha, no entanto, uma resiliência silenciosa, quase pétrea. O cabelo preto, preso em um coque apertado, mal conseguia esconder os fios rebeldes que teimavam em cair, enquadrando um rosto sério e olhos fundos, castanhos escuros, que pareciam ter visto mais infortúnios do que qualquer pessoa de 20 e poucos anos deveria. Sua vida era uma rotina cruel. O cheiro metálico da cera, o deslizar do pano úmido sobre o chão de madeira, o tilintar das louças finas. Joaquim observava Maria, não com luxúria imediata, mas com a calculista atenção de quem avalia uma ferramenta excepcionalmente eficaz. Ela era diferente das outras empregadas que vieram e foram. Ela não chorava, ela não reclamava, ela simplesmente existia e fazia. Ele a via se curvar sobre o aparador de mogno na biblioteca, lustrando a madeira polida onde repousavam os livros de contabilidade, os símbolos do poder que ela jamais tocaria. O sol da manhã, filtrado pela cortina de renda pesada, caía sobre ela, revelando o contorno exausto de suas costas. Dona Lúcia, por sua vez, dedicava a Maria uma crueldade sutil, a que somente as mulheres presas à inutilidade conseguiam articular. Maria, parece que essa poeira do inferno insiste em grudar no seu avental. Lave-o de novo. Ou ainda, seus pés fazem barulho no corredor. Será que você não aprendeu a andar com a leveza que se espera de alguém nesta casa? Maria aguentava tudo sem revirar os olhos, sem elevar a voz, mas cada comentário afiado era uma camada a mais de gelo que se formava em seu coração. Ela se lembrava do que sua mãe lhe dissera antes de morrer. A dignidade, Maria, é a única coisa que não podem roubar de nós, contanto que você aguarde em silêncio. Foi num final de tarde, quando o vento morria, e os últimos raios alaranjados se esticavam pela sala de estar, que o momento aconteceu. Maria estava sozinha no escritório de Joaquim, organizando as pilhas de documentos sob a vigilância fria da fotografia de Lúcia. O silêncio era tão denso que ela podia ouvir o estalar do tecido de sua própria blusa enquanto se movia. A porta se abriu sem aviso e Joaquim entrou.
Ele não a encarou imediatamente. Acendeu um charuto, o cheiro forte de tabaco e fumaça, misturando-se ao aroma levemente adocicado da cera de abelha que Maria usava na madeira. A poeira volta depressa, não é, Maria? A voz dele era grave, mais um sussurro de trovão do que uma fala normal. Ela se virou, os olhos baixos, a postura submissa, mas rígida. É a seca, senhor, e o vento que entra pelas frestas. Ele deu um passo à frente, o que era o bastante para encher o pequeno espaço que ela ocupava. Ele a olhou, não para o rosto dela, mas para as mãos ásperas que seguravam a flanela. Ele sabia que aquelas mãos, apesar de calejadas, eram as mais hábeis e leais daquela casa. Você não é daqui, Maria. Não, senhor. E o que te trouxe para tão longe de onde nasceu? Ela hesitou. Contar a história da perda, da terra que secou, do irmão doente, era reviver a dor. Mas ele não parecia um homem que pedia fofoca. Parecia um homem que pesava o valor de cada desgraça. Há necessidade, senhor, e a promessa de um pagamento justo. Joaquim soltou a fumaça lentamente. O dinheiro é apenas um tipo de pagamento, Maria. Existem outros, aqueles que o dinheiro não compra e que as pessoas como você não ousam pedir. Ele deu mais um passo, parando a centímetros dela. Ele não estava tentando intimidá-la fisicamente. Ele a estava cercando com sua presença, com o peso de sua autoridade. Maria sentiu o corpo gelar sob o avental fino. Seus instintos gritavam perigo. Ele colocou a mão grande e quente sobre o ombro dela. O gesto não tinha a pressa do desejo, mas a lentidão da posse. Ela estremeceu levemente, mas permaneceu imóvel, lembrando-se da dignidade silenciosa. Ele se inclinou, a boca dele perto o suficiente para que ela sentisse o calor de sua respiração. O cheiro de tabaco e a essência amadeirada de seu terno invadiram seu nariz. Eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar, sussurrou o fazendeiro no ouvido da empregada. Maria não conseguiu respirar. Seu corpo se contraiu. O significado imediato daquela frase, no ambiente de uma fazenda do interior, deveria ser a perigosa proposição de intimidade, mas a entonação de Joaquim não era lasciva, era de promessa, de plano. Ela conseguiu articular apenas um sussurro seco. O que, senhor? Ele se afastou apenas o suficiente para que ela visse a intensidade em seus olhos. A luz fraca do fim da tarde refletia neles, dando-lhes um brilho de aço. Eu te darei um futuro que não envolva limpar o chão de outras pessoas. Eu te darei um nome, Maria, e terra, a sua própria, algo que você possa reivindicar sem ter que se dobrar diante de ninguém. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo crepitar lento do charuto de Joaquim. Maria cambaleou internamente. Não era amor, não era paixão. Era algo muito mais profundo e perigoso. Era a oferta de poder e legitimidade, algo que a sociedade lhe havia negado desde o nascimento. Era subversivo. Ninguém, em sã consciência, daria terra e nome a uma empregada. Isso era algo que quebrava as regras mais sagradas da hierarquia rural. A reação de Maria não foi de alegria, foi de terror absoluto. Aceitar aquilo não era apenas arriscar o emprego, era arriscar a vida. Era entrar em guerra contra Dona Lúcia, contra a tradição e, principalmente, contra o próprio Joaquim, pois uma oferta tão generosa sempre vinha com um preço desconhecido. O senhor está me pondo à prova, ela conseguiu dizer, a voz rouca. Não, estou te oferecendo uma escolha. Você continua a lustrar o chão ou você aprende a pisar nele como dona? Ele deu um trago no charuto. Eu te vi, Maria. Eu vi como Dona Lúcia te trata. Você aceita o castigo com uma força que nenhuma das mulheres daqui possui. Você não nasceu para a servidão, você foi jogada nela. E eu preciso de alguém forte. E qual é o preço para o senhor? Ela perguntou, olhando-o pela primeira vez de forma direta, avaliando o risco. O preço, Joaquim respondeu, com um sorriso quase imperceptível que não alcançou seus olhos, é a sua lealdade total e sua discrição até o dia em que eu disser que a hora chegou.
Você continuará a ser a Maria, a empregada humilde, mas em segredo, você será mais do que isso. Ele não esperou uma resposta. Apenas deu as costas e saiu do escritório, deixando para trás o rastro de fumaça e a promessa, inacreditável, pairando no ar. Maria permaneceu parada, as mãos agarrando a flanela como se fosse a única âncora em meio a um turbilhão. A dignidade silenciosa de sua mãe agora lhe parecia insuficiente. Dignidade não enchia o estômago nem lhe dava um lugar seguro para dormir. Naquela noite, o jantar na Olho d'Água foi servido no clima habitual de tensão silenciosa. Maria deslizava entre a sala de jantar e a cozinha, o tilintar da prata e do cristal acompanhando seus movimentos. Dona Lúcia, sentada à cabeceira da mesa, parecia mais pálida que o normal sob a luz fraca do candelabro. Ela bebia seu vinho lentamente, os olhos vigilantes sobre Maria. Joaquim, no entanto, estava diferente. Ele comeu em silêncio, mas havia uma espécie de energia contida em seus gestos. Ele olhava para Maria, não diretamente, mas nos reflexos do armário de vidro, e ela sentia o peso desse olhar invisível. Era uma cumplicidade forçada, uma corrente invisível que agora os ligava. Ao recolher o prato principal de Joaquim, Maria se curvou. "Está frio, Maria", disse Lúcia com a voz cortante. "A sopa estava fria e o seu andar está pesado. Parece que não dormiu bem." Joaquim pousou o garfo ruidosamente. "O andar de Maria não é problema seu, Lúcia. O bife estava no ponto certo, Maria. Siga com seu trabalho." O sangue de Maria gelou. Joaquim nunca a defendia de Lúcia. Ele mantinha a neutralidade como parte de sua fachada de indiferença. A intervenção sutil era a primeira prova pública, ainda que cifrada, de que o pacto havia começado. Lúcia o encarou, o sorriso rígido desvanecendo-se, entendendo que algo havia mudado na dinâmica. Ela não sabia o quê, mas a irritação de Joaquim era um aviso. Maria terminou seu serviço naquela noite sob o peso de um segredo que poderia destruí-la. A oferta não era um favor, era um investimento. E o que Joaquim esperava em troca era algo que ela ainda não conseguia decifrar completamente, mas sabia que exigiria a ruptura de sua própria essência. Ela se recolheu ao pequeno quarto nos fundos da casa, o cheiro de palha e umidade tomando conta do ambiente. Olhou para o céu noturno, vasto e indiferente, e pela primeira vez em anos sentiu não a resignação, mas um terror misturado com uma faísca perigosa de esperança. Na escuridão, a promessa de Joaquim parecia cada vez mais real e tentadora. "Eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar." E naquele momento, Maria percebeu que o que ele realmente ofereceu era a chance de se tornar a adversária de Dona Lúcia no tabuleiro de xadrez da fazenda e, quem sabe, a única peça capaz de derrubar o fazendeiro de sua solidão calculista. Ela tinha aceitado o desafio no momento em que não negou a oferta, e agora ela precisava se preparar para a luta que viria. O caminho para a sua própria terra seria pavimentado com mentiras e a destruição de toda a ordem estabelecida na Olho d'Água. A manhã veio trazendo não o calor do sol, mas o frio cortante do medo. Maria acordou com o peso da responsabilidade, sabendo que a ordem estabelecida na fazenda Olho d'Água já havia ruído dentro dela. O que assegurava não era mais a subserviência, mas a curiosidade mórbida de saber até onde a aposta de Joaquim a levaria. "Eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar", sussurrou o fazendeiro no ouvido da empregada, e aquela frase havia se transformado na bússola perigosa que agora guiava seus passos. Você lembra de um tempo onde a dignidade de uma mulher valia menos que a terra que ela limpava, mas onde a esperança, mesmo pequena, podia ser o combustível para a mudança? Se essa história está tocando sua alma, deixe seu like, diga nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desse drama. Nos dias que se seguiram à oferta, Maria vestiu uma nova pele.
Não era uma pele de arrogância, mas de lentidão calculada. Seus movimentos deixaram de ser frenéticos. Ela não corria mais para atender o sino. Ela não se encolhia mais diante do olhar de Dona Lúcia. O cheiro de cera e limpeza era o mesmo, mas a atmosfera ao redor de Maria havia se adensado, como se ela estivesse carregando algo pesado e invisível. E Lúcia, a mestra em ler as sombras e os murmúrios da fazenda, percebeu a mudança imediatamente. Na cozinha, o vapor do café subia em espirais preguiçosas, misturando-se ao cheiro acre do pão assando. Lúcia estava parada no umbral, os braços cruzados sob o xale de lã escura. Ela observava Maria com a precisão de uma falcão que avalia o roedor ferido. Não havia raiva explícita no rosto da patroa, apenas uma intensa, fria inquisição. Lúcia tossiu, um som seco que antes faria Maria derrubar a jarra, mas que agora a fez apenas virar-se com calma. "Está surda, Maria?" A senhora indagou, a voz baixa, quase um ronronar perigoso. "O leite da batedeira está azedando." Maria respondeu, os olhos nos olhos da patroa. "O leite está sendo tratado, Dona Lúcia. Acabei de fervê-lo para o coalho. Leva tempo." A resposta, tão simples e factual, trazia consigo uma insolência sutil. Maria estava dizendo, sem dizer, que ela sabia o trabalho dela e que não precisava de lembretes. Lúcia cerrou os lábios finos, as rugas ao redor da boca se aprofundando. Ela nunca havia tolerado insubordinação, mas a absoluta ausência de medo nos olhos de Maria era uma novidade. A patroa deu um passo para dentro, o chão de azulejo frio rangendo sob suas botas. "Você está muito lenta ultimamente. Está doente? Ou é a preguiça que lhe rouba o juízo?" "Não, Dona Lúcia." Maria continuava a bater a massa do bolo com força rítmica. "Estou apenas fazendo o meu trabalho." O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som da batedeira e pela respiração pesada de Lúcia. A patroa sabia que aquela era a primeira escaramuça da guerra. Maria havia aceitado a proteção implícita de Joaquim e agora usava-a como um escudo de papel que, para sua surpresa, parecia deter as balas. Lúcia tentou mais uma vez, visando o ponto fraco. Seu filho, Mateus, tem andado perto demais do curral dos touros. "Crianças sem vigilância são um perigo, Maria. Se acontecer algo..." Maria parou o movimento da batedeira. A ameaça indireta a Mateus era a corda mais sensível. "Mateus é um bom menino, Dona Lúcia. Ele está ajudando com o feno. Ele sabe onde pode e onde não pode ir." Maria abaixou a voz. "Sei quais são as responsabilidades de uma mãe, senhora." Lúcia sentiu o calor subir ao seu rosto. Aquele tom de confiança, a sugestão de que Lúcia estava duvidando de sua capacidade maternal, era insuportável. Mas antes que pudesse desferir o golpe final, Joaquim entrou na sala de jantar. O fazendeiro era um homem de silêncios longos e movimentos pesados. Ele se sentou à cabeceira da mesa sem olhar para as mulheres, mas sua presença era um mediador involuntário e potente. Maria levou o café. Ao colocar a xícara de porcelana na frente dele, seus dedos roçaram a louça. Lúcia observou o mínimo gesto com uma atenção febril. Joaquim pegou a xícara, inalou o vapor e bebeu um gole longo. Ele não fez um elogio, mas também não fez uma crítica. Ele apenas existia, consumindo o café que Maria havia preparado. Esse era o novo código. A ausência de repreensão de Joaquim era o endosso que Maria precisava. Quando Maria voltou à cozinha, o cheiro forte de lavanda de Lúcia pairava no ar. A patroa a seguiu. "Joaquim está estranho. Ele nunca foi um homem de meias palavras, Maria. Ele está como sempre, Dona Lúcia." "A vida dele é difícil," ela disse, repetindo sem saber uma frase que Joaquim usara para justificar sua solidão. Lúcia a encarou, o entendimento gelado se formando em sua mente. O fazendeiro estava se divertindo. Ele havia plantado a discórdia e agora observava as consequências. Maria não era mais apenas a empregada. Ela era a ponta de lança que Joaquim usava para perfurar o muro de tédio e controle que Lúcia havia erguido sobre a fazenda.
O que ele realmente ofereceu a Maria não foi apenas terra, mas o palco para a vingança de Lúcia contra a indiferença do marido. Maria sabia que Lúcia havia percebido a aposta. Era um jogo perigoso, onde o prêmio era a terra e o preço, a sanidade de ambas as mulheres. Mas Maria se lembrava do cheiro da terra úmida, do sonho de Mateus ter um lugar seguro, e isso lhe dava a força para suportar o olhar venenoso da patroa. Ela continuou seu trabalho, sentindo-se, pela primeira vez, não mais como uma sombra na casa, mas como um corpo sólido que ocupava espaço e exigia respeito. Ela havia aceitado o desafio, e agora ela jogava para vencer. A cozinha, antes um refúgio, era agora o campo de batalha onde a lealdade e o desejo de liberdade se enfrentavam sem que nenhuma palavra fosse dita. Apenas o som do fogo crepitando e o ranger da tábua de cortar pão testemunhavam o silêncio mortal da Olho d'Água. "Eu te darei ó que nenhum homem teve coragem de te dar", sussurrou o fazendeiro no ouvido da empregada. Foi o início de uma tragédia lenta, construída sobre o silêncio mortal da cozinha e alimentada pela ambição crua que se instalou na fazenda Olho d'Água. Você lembra de um tempo em que as promessas, mesmo as sussurradas, pesavam mais do que barras de ouro? Esta é a história de Joaquim, o fazendeiro que se entediava com a riqueza, de Lúcia, a esposa que trocou o amor pelo controle, e de Maria, a empregada que arriscou a alma pela terra. Enquanto você se aprofunda nos meandros desta história, deixe seu like para nos mostrar que você valoriza a dignidade. Comente de qual cidade está acompanhando essa jornada de resiliência e não se esqueça de se inscrever para não perder os desdobramentos sombrios que aguardam Maria e Mateus. O silêncio na cozinha não era paz, mas o estalo do pavio aceso. Lúcia não precisou de palavras para transmitir seu desprezo. Ela simplesmente ajustou a maneira como respirava na presença de Maria. O ar se tornou rarefeito, pesado com o odor sutil de ódio guardado, misturado ao cheiro persistente de sabão e lixívia. A patroa cessou as poucas interações que mantinha, e isso era, paradoxalmente, a sua maior arma. Ela falava apenas com a cozinheira mais velha, ignorando solenemente Maria ao dar ordens sobre os preparativos do almoço. Maria sentiu essa exclusão como um chicote frio na pele, mas ela se agarrou à lembrança do cheiro da terra úmida, o que lhe dava a força de que precisava. Ela mantinha os olhos baixos, mas sua postura era diferente. O peso do avental branco não era mais o fardo da servidão, mas a armadura de uma guerreira que havia aceitado um pacto com o diabo em troca da liberdade do filho. Lúcia, percebendo que a exclusão não a afetava como antes, começou a apertar o cerco de outras maneiras. O ponto mais vulnerável de Maria era Mateus. A criança, que costumava brincar livremente no pátio, agora era vigiado com olhos de lince. Lúcia passou a encontrar motivos banais para repreendê-lo. Gestos pequenos, mas contínuos, que corroíam a paz de Maria. "Seu filho derrubou barro na varanda, Maria", Lúcia dizia, a voz cortante como vidro. "Ensine-o a respeitar a limpeza da casa que lhe dá teto." Maria mordia a língua. Ela sabia que Mateus não havia feito nada que as outras crianças da fazenda não fizessem. A verdadeira mensagem era: o jogo começou, e eu controlo as regras e a segurança do seu filho. Joaquim observava tudo de sua varanda, um copo de cachaça na mão. Ele não intervinha nas pequenas torturas de Lúcia. Ele as via como uma parte necessária do teste, uma forma de temperar o metal de Maria. Ele estava se divertindo com o poder que havia lhe sido dado. O poder de transformar uma empregada invisível em um agente de caos no seu próprio lar. Em uma tarde quente, enquanto Joaquim bebia café na sala de jantar, ele chamou Maria. Lúcia estava sentada à mesa, fingindo ler um livro de poesia, os nervos esticados pela iminência da interação entre os dois. "Maria", Joaquim disse, a voz cheia de uma autoridade casual que ele só usava quando queria incomodar Lúcia. "Tenho notado que você tem um bom entendimento das tarefas da horta."
O capataz está relapso com as contas da venda de excedentes de milho para a cidade. Eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar, a responsabilidade de auditar esses números para mim. O copo de Lúcia tremeu na mesa, e o ruído sutil foi o único som além da voz de Joaquim. Mas, Joaquim, essa é uma tarefa que exige conhecimento de números. Não é serviço para uma moça simples. Lúcia interveio, a voz pingando com descendência venenosa. Ela tentava resgatar o controle, reafirmando as fronteiras sociais que Joaquim acabara de ignorar. Joaquim sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos, focado apenas em Lúcia. Eu sei ler e fazer contas, senhora. Maria respondeu, a voz surpreendentemente firme. Ela havia aprendido o básico com um antigo padre da aldeia de onde veio, uma habilidade que nunca pensou que seria sua chave para a guerra. Aí está, Joaquim disse, batendo a mão na mesa. Comece amanhã. O capataz não precisa saber que você está checando os livros. Será nosso segredo. Se os números baterem e você me provar sua lealdade, o processo de transferência daquele pedaço de terra para seu nome será iniciado mais rápido do que você imagina. Lúcia sentiu o golpe na mandíbula. Não era o fato de Maria auditar os livros, mas a palavra lealdade. Joaquim estava plantando a ideia na cabeça de Maria de que a lealdade dele e, consequentemente, o seu futuro era oposta à lealdade em casa e a Lúcia. O fazendeiro havia acabado de elevar Maria de serva a cúmplice, dando-lhe uma arma que a tirava da cozinha e a colocava diretamente em assuntos de seu marido. O cheiro de papel antigo e tinta rala dos livros da fazenda substituiu o cheiro de vapor e óleo queimado para Maria. Ela passava as noites debruçada sobre os registros, Mateus dormindo ao seu lado em um colchão improvisado no pequeno quartinho anexo à lavanderia. O cansaço era imenso, mas a adrenalina da responsabilidade e o vislumbre da liberdade a mantinham alerta. Joaquim vinha encontrá-la no galpão de armazenamento sob o pretexto de verificar o inventário. Esses encontros eram rápidos, intensos e completamente despidos de romance, mas carregados de uma intimidade conspiratória. Os números estão limpos, patrão, Maria relatou uma noite a voz baixa. Mas percebi que há um desvio nas sementes de feijão. Menos de 5 sacas, mais constante. Joaquim não se surpreendeu. Continue a observar. Não precisa me entregar um relatório formal, Maria. Apenas sussurre a verdade no meu ouvido quando a encontrar. Ele se aproximou então, não para tocá-la, mas para sentir o calor do seu hálito. Eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar, Maria. A verdade nua e crua sobre como este lugar funciona e o poder para proteger o que é seu. Essas palavras, proferidas na penumbra do galpão, onde o cheiro de palha seca e poeira antiga pairava, eram mais perigosas do que qualquer beijo roubado. Elas davam a Maria um senso de propósito que transcendia a mera sobrevivência. A tensão entre Maria e Lúcia atingiu o pico uma semana depois. Lúcia não suportava mais a nova aura de Maria. Ela era agora a confidente de Joaquim, a auditora secreta, e a simples presença de Maria no pátio parecia uma afronta pessoal. Lúcia percebeu que precisava restaurar a ordem e a hierarquia da casa antes que perdesse completamente seu poder. O pretexto veio em forma de uma pequena peça de ouro, um broche antigo que Lúcia costumava prender ao seu vestido nos domingos. O broche sumiu. Lúcia irrompeu na cozinha na hora do almoço, os olhos faiscando e o rosto contraído numa máscara de indignação artificial. O ruído das panelas parou imediatamente. Onde está o meu broche, Maria? A voz dela, alta e histérica, ecoou pelas paredes de pedra, atraindo a atenção de todos os empregados que se preparavam para a refeição. Maria largou a colher de pau, sentindo o sangue gelar. Ela sabia o que estava acontecendo. Eu não sei do que a senhora está falando, patroa. Não finja inocência, Lúcia gritou. Ele estava na minha penteadeira ontem e hoje sumiu. Você é a única pessoa que entrou no meu quarto além da arrumadeira.
E ela trabalha aqui há 20 anos. Você achou que eu não notaria? Roubar objetos de valor, Maria, depois de toda a bondade que lhe ofereci? Os empregados cochichavam, os olhares variando entre curiosidade e suspeita. Ninguém acreditava em Maria, a recém-chegada. O roubo era a acusação mais vil que se podia fazer a um serviçal. Maria sentiu o peso do julgamento esmagá-la. Seu rosto estava quente, suas mãos tremiam. Não era apenas a humilhação, era o risco. Se fosse pega roubando, perderia o emprego, a chance de Mateus e talvez até sua liberdade. Eu não roubei nada, senhora. Juro pela vida do meu filho. Maria respondeu, a voz embargada pela emoção e o medo. Lúcia riu, um som cruel e seco. Seu juramento não vale nada. Revistem o quarto dela, agora. A arrumadeira e um dos peões hesitaram, olhando para a porta da sala de jantar, de onde Joaquim deveria sair a qualquer momento. Mas o terror na voz de Lúcia era autoritário. Eles foram em direção ao quartinho da lavanderia. Maria cerrou os punhos, sentindo o nó na garganta. Ela não tinha como provar que não havia roubado. A esperança se esvaía. O sonho de Mateus se desfazia em pó diante da maldade calculada de Lúcia. No entanto, antes que pudessem abrir a porta do quartinho, a voz grave e calma de Joaquim cortou o pátio. Ele estava na soleira, tendo ouvido o final da discussão. O que está acontecendo aqui, Lúcia? Ele não parecia zangado, apenas irritado por seu almoço ter sido interrompido. Estou lidando com a ladra, Joaquim. Maria roubou meu broche. Mande-a embora, chame o delegado. Ela não tem mais lugar nesta casa. Lúcia viu a oportunidade de acabar com a ameaça e agarrou-a com as duas mãos. Joaquim olhou para Maria, que tremia. Ele viu o medo, mas também a dignidade que ela tentava desesperadamente manter. Ele viu o jogo de Lúcia. Se ele permitisse que Maria fosse humilhada e expulsa por um roubo forjado, perderia a credibilidade e o prazer do seu próprio jogo. Ele deu um passo à frente, cruzando o limiar. O cheiro de seu tabaco e do couro de suas botas preencheu o ar da cozinha. Lúcia, ele disse, sua voz agora baixa, mas carregada de ferro. O broche está na gaveta da sua cômoda, onde você o deixou na semana passada antes da viagem. Eu o vi quando peguei os papéis do imposto. Lúcia empalideceu. Ela tentou argumentar, buscando uma réplica, mas a determinação nos olhos de Joaquim a silenciou. Ele havia desarmado o golpe dela publicamente, transformando sua acusação em uma mentira patética. Maria, Joaquim chamou, olhando-a diretamente. Vá terminar o seu trabalho. Maria não precisou de mais instruções. Ela respirou fundo, recuperando a compostura e voltou à tábua de cortar. O silêncio da cozinha agora rompido por um sentimento misto de alívio e espanto entre os demais. Empregados. Joaquim havia feito a sua jogada. Lúcia ficou parada, sentindo-se nua. Joaquim a havia desautorizado publicamente na frente de toda a criadagem para proteger Maria. Não por afeto, ela sabia, mas para proteger o que ele havia prometido. Ele havia acabado de afirmar para todos que Maria não era mais uma simples empregada que podia ser descartada. Ela era propriedade dele, e ele a defenderia com sua autoridade. Naquele momento, Maria percebeu que o fazendeiro havia de fato cumprido parte de sua promessa. Ele lhe dera uma voz e uma defesa que nenhum homem jamais havia se importado em dar. Mas o custo dessa defesa era alto. Ela estava agora irrevogavelmente marcada como a favorita do patrão, e o ódio de Lúcia não tinha mais limites, pois ela tinha sido humilhada onde mais doía, em seu domínio e em sua honra. Ao entardecer, Joaquim encontrou Maria sozinha, varrendo o pátio. Ele não falou sobre o incidente. Ele apenas parou ao seu lado e lhe estendeu um pequeno embrulho de papel oleado. Isto é para Mateus, ele disse, a voz monótona. É um livro com figuras de plantas e um pequeno caderno. Comece a ensinar o garoto. Ele precisa saber sobre a terra que vai possuir. Ele olhou para a palidez dela. Você está segura, Maria? Contanto que você jogue o jogo, você está segura.
Lúcia não pode te tocar. Maria pegou o embrulho, sentindo o calor do papel contra a palma da mão. Não era um gesto de bondade, era um lembrete. O fazendeiro havia oferecido a ela a dignidade, mas exigia lealdade absoluta ao seu propósito. Ela havia trocado a servidão anônima pela servidão estratégica, e o campo de batalha havia se expandido da cozinha para a casa inteira. Ela precisava ser mais astuta e mais forte. O cheiro de pó e promessa pairava sobre a olho d'água. E Maria sabia que a verdadeira luta pela terra de Mateus estava apenas começando. Ela faria o que fosse preciso para proteger a única coisa que realmente lhe importava, mesmo que isso significasse atravessar o inferno particular de Lúcia. O livro nas suas mãos não era apenas para Mateus, era um mapa para o futuro, e ela estava determinada a segui-lo até o fim. Se essa jornada de Maria e sua luta por Mateus tocou seu coração, mostre seu apoio com o seu like e compartilhe esta história com alguém que precisa de uma dose de resiliência. Continue acompanhando os desdobramentos de Maria, Joaquim e Lúcia na fazenda Olho d'Água. Eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar, sussurrou o fazendeiro no ouvido da empregada, e a reverberação daquela promessa ecoou pela fazenda Olho d'Água como um trovão distante, definindo o novo campo de batalha entre a obediência e o desespero. Você lembra de um tempo em que as lealdades eram tão frágeis quanto o vidro sob o sol do sertão? Lembra da casa grande, onde Maria, a jovem empregada, carregava o fardo da maternidade secreta e o peso de uma barganha perigosa feita com Joaquim, o fazendeiro, um homem que equilibrava a crueldade e a necessidade com uma precisão cirúrgica? Lúcia, a esposa amargurada, pairava sobre a mansão como uma névoa fria, sentindo cada pequena mudança no ar, cada sussurro não dito. Era nesse campo minado de intenções que Maria, agora armada com a dignidade de um estudo e a proteção condicional de seu patrão, precisava navegar, usando o livro nas mãos não apenas para Mateus, mas como um mapa tático contra a opressão. Se você está acompanhando esta saga de traição e resiliência, não se esqueça de deixar seu like, comentar de qual cidade você nos assiste e se inscrever no canal para não perder os próximos desdobramentos desta história. Intensa, a promoção silenciosa de Maria, de serva invisível à figura tolerada nos arredores da biblioteca, era um insulto audível aos ouvidos de Lúcia. Nos dias que se seguiram ao ultimato de Joaquim, a atmosfera na casa tornou-se tão densa que respirar doía. O cheiro de cera de carnaúba, que Maria usava para polir o chão da sala de jantar, misturava-se agora ao aroma acre do ódio contido. Lúcia não gritava mais. Ela usava o silêncio e o olhar para destilar seu veneno. Ela não podia mais ordenar que Maria lavasse a roupa à beira do rio, nem obrigá-la a tarefas degradantes, pois Joaquim havia estabelecido que Maria estaria ocupada com o estudo dos papéis, um eufemismo que todos entendiam como o novo capricho do patrão. Maria descobriu que a proteção de Joaquim era uma jaula dourada feita de livros e responsabilidade. O fazendeiro passava horas a instruindo, não sobre literatura ou poesia, mas sobre a lei da terra, a contabilidade dos grãos e a administração das dívidas. Ela lia à noite à luz fraca do candeeiro, com Mateus adormecido ao lado dela. O cheiro de feno molhado e mofo do quartinho, que antes a confortava, agora era um contraste gritante com o cheiro forte de couro velho e papel das páginas que ela virava. Ela começou a decifrar a arquitetura financeira de Olho d'Água, descobrindo que a riqueza aparente da fazenda estava, na verdade, emaranhada em empréstimos com juros exorbitantes e acordos obscuros. Joaquim não a ensinava por bondade. Ele estava se preparando para usá-la como um par de olhos confiável, alguém que não estava ligado às velhas lealdades de Olho d'Água e que tinha motivação para manter a boca fechada. Uma tarde, enquanto Maria limpava o corredor que dava acesso ao escritório,
local agora permitido sob a vigilância de Joaquim, Lúcia surgiu vestindo um longo roupão de seda azul marinho, deslizando sobre o piso de madeira polida como uma serpente. A luz fraca do final da tarde destacava as linhas duras ao redor da boca de Lúcia. Ela parou a poucos passos de Maria, observando-a segurar o esfregão. Você agora se acha a dona da casa, não é, Maria? A voz de Lúcia era um sussurro letal, sem a necessidade de elevar o tom para ser aterrorizante. Achou que meu marido te daria o direito de olhar para o que não é seu, olhar para minha vida, para meus papéis? Maria parou o esfregão. Ela não olhou para cima imediatamente. O suor frio escorreu por suas costas. Ela se lembrou da promessa e da ameaça. Se ela jogasse o jogo, estaria segura. Eu sigo as ordens do fazendeiro, senhora Lúcia, Maria respondeu, mantendo a voz baixa e neutra, forçando-se a não tremer. E o que ele te ordenou? Ler, passar a mão nos livros ou passar a mão no que é meu? Lúcia deu um passo à frente, o hálito quente e perfumado com hortelã invadindo o espaço de Maria. A tentação de responder à ofensa, de explodir com a raiva acumulada de anos de humilhação, era imensa, mas Maria engoliu o nó na garganta. Ela sabia que a dignidade que Joaquim lhe havia dado não era para retrucar, mas para resistir com inteligência. Ele me ordenou que eu me preparasse para ser útil de uma nova forma, Maria disse, e pela primeira vez ela levantou os olhos e encontrou o olhar de Lúcia. Não havia desafio aberto, apenas uma calma pétrea para preservar o patrimônio. Lúcia riu, um som seco e estrangulado que parecia quebrar algo no ar. Útil. Você só sabe ser útil de uma forma, e não é lendo sobre heranças. Naquele exato momento, o som da porta do escritório se abrindo quebrou a tensão. Joaquim estava parado no batente, observando a cena. Ele não disse nada, mas sua presença era um comando irrefutável. Lúcia paralisou. Ela se encolheu ligeiramente, mas sua fúria a impedia de recuar completamente. Lúcia! Joaquim chamou, a voz grave e fria, cortando a luz do crepúsculo. Deixe Maria terminar o trabalho dela. Lúcia virou-se, a fúria ardendo nos olhos. O trabalho dela é me servir, não ler contos de fadas enquanto eu administro esta fazenda. Você a está armando contra mim. Você administra o que eu deixo você administrar. Joaquim retrucou, aproximando-se, exalando o cheiro forte de tabaco e terra molhada. Maria tem uma tarefa que eu determinei. O dinheiro que ela economizou para o filho dela é responsabilidade minha agora. E se ela falhar no estudo, ela falhará em devolver o que me deve. Não a distraia. Ele transformou o aprendizado de Maria em uma dívida, solidificando seu controle diante de Lúcia. O fazendeiro deixou claro. Maria não era mais apenas uma serva humilhada. Ela era um ativo, uma peça de xadrez valiosa no jogo de poder. Lúcia percebeu que o campo de batalha havia mudado. Isso era o que mais a aterrorizava. Maria havia ganhado valor. O isolamento de Maria se aprofundou. As outras empregadas, invejosas do seu acesso e assustadas com a fúria latente de Lúcia, evitavam Maria. Ela se tornou um fantasma, exceto na presença de Mateus. A única conexão real era a promessa silenciosa que Maria havia feito a si mesma. Mateus. Ela precisava usar a inteligência que Joaquim lhe dava como um escudo e, eventualmente, como uma chave. Uma noite, Joaquim a chamou ao escritório. O ar estava pesado com a ameaça de chuva. A luz do candeeiro sobre a escrivaninha lançava sombras longas e distorcidas, fazendo com que os móveis parecessem criaturas à espreita. Você está aprendendo rápido, ele admitiu, examinando um relatório. Ele parecia cansado, a pele bronzeada sob a luz amarelada parecia mais tensa. Você percebeu o nó que o antigo administrador deixou nos contratos de água da Divisa Leste? Maria assentiu, respirando devagar para manter a calma. Sim, há cláusulas que permitem ao vizinho Coronel Almeida reivindicar parte do manancial em caso de seca prolongada se as medições não forem verificadas a cada trimestre.
O coronel alega que as medições do último semestre não foram válidas. Joaquim sorriu, um sorriso sombrio que não chegava aos olhos. Exato. E as últimas medições sumiram misteriosamente. Nenhum administrador ousou desafiar Almeida publicamente, nem Lúcia, por medo de uma disputa que expusesse o estado real das nossas finanças. Mas você, Maria, você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Ele lhe estendeu um mapa dobrado, cheio de anotações em tinta vermelha e marcas geográficas. O papel era áspero e tinha o cheiro forte de umidade e grafite. Vá até a divisa leste amanhã antes do amanhecer. Os peões estarão longe. Meça o fluxo. Anote as irregularidades no medidor de nível. Você precisa de provas visíveis. Você terá a mim e apenas a mim como testemunha. Maria hesitou. Ir à divisa leste, longe da casa grande e da vigilância relativa do pátio principal, era arriscado. Era um local isolado, onde os trabalhadores frequentemente se reuniam e onde Lúcia frequentemente enviava espiões para monitorar as operações da fazenda. Se eu fizer isso, serei vista como espiã, patrão, ela sussurrou sentindo um medo gelado. Você já é vista como algo pior do que isso, Maria, Joaquim disse, dando um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O cheiro de tabaco e couro era quase sufocante. Você é vista como a ameaça mais real ao conforto de Lúcia e à minha autoridade. Eu te dei a chance de lutar com a cabeça, não com as mãos. Use-a. Eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar. Mas essa coragem custa obediência cega a mim e a prova de que você é indispensável. Maria pegou o mapa. A frieza do papel em suas mãos parecia solidificar sua decisão. Ela não estava lutando por Joaquim ou por Olho d'Água. Ela estava cavando um buraco no sistema, um buraco largo o suficiente para que ela e Mateus pudessem rastejar para a liberdade e a dignidade. Ela havia decidido se tornar a arma de Joaquim, mas com a intenção secreta de que essa arma um dia se voltaria contra o cativeiro que aprendia. Naquela noite, Maria beijou Mateus na testa com uma força renovada. A promessa de uma vida melhor não era mais um sonho vazio. Era um trabalho duro, cheio de perigos à espreita na madrugada. Ela refletiu sobre a dignidade. Não era algo dado por um fazendeiro poderoso, mas algo conquistado através da persistência e da recusa em ser definida pelos rótulos dos outros. Ela era Maria, a mãe, a leitora, a contadora, e amanhã a espiã da divisa leste. O sol nasceria, e ela estaria pronta para a luta que a tiraria do inferno de Lúcia e a levaria para o futuro seguro de seu filho. Se a força e a resiliência de Maria inspiraram você a lutar pelas suas próprias batalhas, deixe seu like e compartilhe esta história. Comente qual foi o momento mais tenso desta jornada e inscreva-se para acompanhar como Maria usará o poder do conhecimento para reescrever seu destino. A Fazenda Olho d'Água ainda guarda muitos segredos e a missão de Maria está apenas começando. O fazendeiro cumpriu a promessa. Eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar, sussurrou o fazendeiro no ouvido da empregada, e a decisão dela mudou o destino de todos na Fazenda Olho d'Água. Você lembra de um tempo em que a dignidade era um luxo e a sobrevivência era a única moeda de troca? Esta é a história de Maria, uma mulher que aprendeu que o conhecimento era a arma mais potente contra a tirania. Se você está aqui para testemunhar a queda de uma matriarca cruel e a ascensão de uma mãe determinada, deixe seu like agora, comente de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para não perder o desfecho deste drama intenso. Maria acordou antes do sol, a mente fria e calibrada. A promessa de Joaquim não a havia iludido. Ela via a oferta dele como uma porta estreita e perigosa, e não como uma salvação. Seu objetivo não era simplesmente trocar de mestre, mas sim libertar-se da teia que prendia seu filho. Ela vestiu a roupa simples de empregada, mas por dentro sentia o peso de um uniforme de guerra.
O cheiro da manhã era de terra molhada e carvão recém-aceso, e o silêncio da casa grande antes do movimento a confortava. Aquele silêncio era o campo de batalha perfeito para a mente que planejava. Ela desceu para a cozinha, onde a cozinheira, sempre alheia aos dramas de poder, preparava o café com lentidão metódica. Maria não parou para a conversa fiada. Sua nova função como assistente pessoal de Lúcia a obrigava a estar próxima do escritório e das contas da fazenda, o coração pulsante onde os segredos estavam escondidos. Lúcia, estranhamente, estava menos vigilante do que Maria esperava, talvez confiando que a humilhação imposta e o novo favor de Joaquim a teriam quebrado. Grande engano. O desprezo de Lúcia era o combustível silencioso que alimentava a determinação de Maria. Nos primeiros dias, Maria mergulhou nos livros de contabilidade com uma frieza profissional surpreendente. Ela anotava as despesas, organizava as cartas e, sob o pretexto de otimizar a organização, pedia a Lúcia para detalhar a origem de certos documentos antigos. Lúcia, orgulhosa demais para admitir que não entendia a complexidade de seus próprios negócios, apenas resmungava. Apenas guarde isso, Maria. São coisas do seu pai, coisas velhas. Joaquim, por sua vez, observava à distância. Ele dava ordens sutis, aumentando a carga de trabalho de Maria, mas sempre com a justificativa de prepará-la para tarefas mais importantes. Isso irritava Lúcia, que via o poder escorregar de suas mãos, mas não podia confrontar Joaquim diretamente. Ele a tinha encurralado financeiramente e agora a estava isolando administrativamente. A tensão na casa grande era palpável, o ar cheirava a pólvora à espera de uma faísca. O ponto de virada veio em uma tarde abafada, quando Lúcia saiu para visitar uma fazenda vizinha, deixando Maria sozinha no escritório. Joaquim havia lhe falado sobre um ledger duplo, um registro secreto que Lúcia mantinha sobre as dívidas ocultas da propriedade, usando um sistema de garantia que beirava a fraude contra os próprios agregados. Maria vasculhou o armário trancado. Ela não precisou forçar nada. A chave, Maria lembrou, estava sempre pendurada no chaveiro pessoal de Lúcia, que estava esquecido em sua mesa de cabeceira. Com o coração martelando contra as costelas, Maria pegou o chaveiro e subiu os degraus silenciosos. O quarto de Lúcia estava impregnado com o perfume pesado e o cheiro de mofo de roupas caras guardadas. Ela abriu a gaveta, pegou o chaveiro e desceu novamente. O armário rangeu levemente. Lá estava, um livro de capa preta gasta nas bordas, diferente dos demais. Era o registro que Joaquim procurava. Maria abriu o livro e seus olhos, acostumados aos números e letras, rapidamente decifraram o código de Lúcia. Não era apenas dívida, era a confissão de que Lúcia havia forjado assinaturas em documentos de hipoteca, colocando a própria terra da fazenda em risco e acumulando empréstimos com juros usurários de agiotas da capital. A fazenda Olho d'Água não estava apenas endividada, ela estava à beira do colapso legal. E Lúcia havia escondido isso de Joaquim por anos. Maria sentiu um arrepio. Este documento não era apenas a arma de Joaquim contra Lúcia, era a arma mais poderosa que ela poderia ter para se proteger de ambos. Se Joaquim tomasse a fazenda usando essa informação, ele teria controle total. Mas se Maria expusesse a fraude a terceiros, ela poderia derrubar o jogo inteiro. Ela agiu rapidamente. Usando pedaços de papel vegetal e um lápis de grafite que havia guardado de Mateus, ela copiou as páginas mais incriminadoras. O processo era lento e meticuloso, seus dedos escorregando de suor. O som do vento lá fora parecia o ruído da aproximação de Lúcia. Ela precisava de um plano e precisava dele agora. Ao terminar as cópias e recolocar o ledger, Maria sentiu um peso de responsabilidade que superava o medo. Ela havia passado de empregada a detentora de segredos vitais. Naquela noite, Maria e Joaquim se encontraram, conforme combinado, nos limites da plantação de milho, sob a luz fraca da lua nova. O ar estava pesado e úmido.
Joaquim esperava o ledger, mas Maria entregou-lhe apenas uma informação parcial, suficiente para ele iniciar o ataque jurídico, mas não o suficiente para lhe dar a vitória total. Você encontrou o que eu pedi? Joaquim perguntou, a voz grave. Sim, ela tem uma contabilidade dupla, senhor. Ela usou a terra como garantia em vários empréstimos ilegais. Maria relatou apenas o suficiente para confirmar a história. Joaquim sorriu, um sorriso predatório. Eu sabia. Você é inteligente, Maria. Agora me entregue o livro. O livro está seguro, senhor. Eu não o trouxe. É perigoso demais portar provas tão incriminadoras. Maria manteve a calma, encarando-o. Mas eu fiz anotações precisas sobre os credores. Você pode agir imediatamente contra Lúcia, alegando fraude administrativa. O livro virá à tona no momento certo, quando for necessário para o tribunal. Joaquim estreitou os olhos. Ele percebeu que ela estava segurando o jogo. Ele a tinha resgatado do inferno de Lúcia, mas ela não se tornaria um mero peão. Havia respeito em sua voz quando ele falou. Você está negociando comigo, Maria? Você está ciente das consequências se me trair? Estou ciente de que, se o senhor tiver a prova total, antes de garantir minha segurança e a de Mateus, eu serei descartada, como o lixo que Lúcia me tratava. Ela respondeu com uma franqueza brutal. O senhor me prometeu a dignidade. Eu quero essa dignidade por escrito. Eu quero uma casa na divisa leste, legalmente transferida para Mateus. E a garantia de que ele terá educação paga, não importa o que aconteça com a fazenda. Quando os documentos estiverem assinados, o livro aparecerá na sua mesa. O fazendeiro soltou uma risada baixa, admirada e sombria. Ele não esperava tamanha audácia. Você é mais perigosa do que Lúcia, Maria. Eu gosto disso. Ele ponderou a situação. Ele precisava da prova final. Mas a manobra que ela propunha garantiria que a revelação do livro fosse explosiva no tribunal, sem dar tempo para Lúcia se defender. Ele havia subestimado a força daquele sussurro. Aceito seus termos, ele disse finalmente. Mas não me teste, Maria. Se eu descobrir que há um jogo contra mim, você perde tudo. Nós dois perderemos, senhor. Este livro incrimina Lúcia, mas se cair nas mãos erradas, ele destrói a reputação de todos os envolvidos na fazenda. Olho d'água.